Bom dia, hoje é 1º de abril, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvi num Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, querida e querido ouvinte, bom dia a você que acordou 5 da manhã para correr alguns 10 quilômetros a mais, já que se entupiu de chocolate, bacalhau e outras comidas ao longo deste final de semana. E também bom dia para você que viveu apenas mais um domingo normal, já que não tem essa tradição comemorativa de se entupir de comidas no domingo de Páscoa. E também bom dia para você que não tá em nenhuma dessas duas categorias, bom dia para todo mundo, olha só que animação. Hoje a gente vai falar sobre 3 assuntos que talvez não sejam aí tão próximos da sua realidade, a não ser que você especificamente trabalhe com o agronegócio americano, com os maiores bancos da Europa ou com bolsas Chanel. Ou com nenhuma dessas 3 coisas também, mas você quer ficar aí por dentro do que está acontecendo no mundinho de negócios? Hoje a gente vai falar sobre como o Plano Verde de Joe Biden pode acelerar uma mudança histórica no campo americano. E quando eu digo que isso aí não tem muito a ver com a sua vida, na verdade tem sim. Você também vai ouvir falar sobre como o CEO do banco mais bem pago da Europa, que conduziu um dos maiores negócios já feitos na história dos negócios bancários, sobre o que ele está aí pensando da vida dele agora que ele tem esse título que todos nós gostaríamos de ter. Também vamos falar sobre como a Chanel busca novos limites e sobe o preço da sua bolsa mais conhecida para 10.300 euros. Eu vou converter aqui para você rapidamente. Euro para real é 10.300 é o equivalente a R$ 55.743, é o que você precisa para comprar a bolsa mais cara da Chanel. Com este recado motivacional, te convido a se inscrever nas redes sociais da Bloomberg Linha, também aqui neste querido podcast, para você ficar por dentro de todas as notícias. E eu esqueci dos outros recados. Vamos seguir em frente. Os agricultores americanos vão plantar mais milho do que soja em 2024, como tem feito na maioria dos anos há mais de um século. Porém, uma alta na demanda pelo chamado diesel verde, o biodiesel, ameaça destronar o rei de todas as safras nos próximos anos. O plano de descarbonização do presidente americano Joe Biden e os enormes subsídios oferecidos à energia verde estão impulsionando a demanda por óleo de soja, que é crucial para a produção de diesel renovável. Isso significa que o velho ditado de que o agricultor americano gosta de plantar milho, sabe esse velho ditado que você usa aí todos os dias para falar com seus amigos, pode se tornar uma história para ser contada sobre o passado, com a soja ocupando o primeiro lugar no futuro. A busca por biocombustíveis já desencadeou uma corrida para construir instalações de processamento de soja, com empresas como Cargill e Bunge planejando expandir a capacidade. Atualmente, os Estados Unidos possuem mais de 20 projetos para aumentar a chamada extração, que produz óleo e farinha de soja usadas na ração animal. Eu quase comecei a rir ao ler este parágrafo, apenas porque agora eu estou numa onda de aliens, e eu estou vendo várias produções de ficção sobre aliens, e aí, em vez de a gente usar esse ditado aí de que o agricultor americano planta milho, que eu honestamente nunca tinha ouvido falar, me veio aqui um pensamento, né, que se os Estados Unidos trocarem as plantações de milho por soja, como é que vamos nos comunicar quando as outras civilizações chegarem? Se eles não tiverem as famosas plantações de milho para poder deixar ali os seus sinais. Fica aqui um questionamento, uma problematização para essa segunda-feira. Além da alta demanda por óleo de soja, a demanda por milho foi prejudicada pela proliferação de veículos elétricos, acreditem só, o que significa que menos etanol desse grão é necessário para o transporte. Os agricultores americanos plantaram mais soja do que milho em apenas 2 anos, em mais de um século. E agora eu tô rindo de novo, porque agora eu tô pensando que é tudo culpa do Elon Musk, mais uma vez. Elon Musk começa com a história de carro elétrico, ao mesmo tempo que ele tem a SpaceX para explorar o espaço, aí a produção de milho cai, os aliens não têm mais plantação para deixar os seus sinais, sobrando apenas, única e exclusivamente, espaço para a SpaceX achar esse contato aí com essas pessoas. Tudo culpa do Elon Musk. A última vez que isso aconteceu, que os agricultores americanos plantaram mais soja do que milho em apenas 2 anos, foi em 2018, quando a área de soja superou a de milho por apenas 200 mil acres. A outra ocasião foi em 1983, perto do início de uma crise agrícola que culminou em esforços de auxílio do governo, como o Farm Aid.
Com certeza, alguns ainda estão céticos em relação à soja se tornar a rainha das safras nos Estados Unidos. A mudança não deve se concretizar neste ano. Os agricultores vão expandir provavelmente a área cultivada com soja em 1,17 milhão de hectares para 35 milhões de hectares, segundo a média das estimativas de analistas compiladas pela Bloomberg antes do relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos sobre as plantações prospectivas. Isso ainda vai ficar abaixo da área planejada para o milho, que é de 37,15 milhões de hectares, uma redução em relação ao último ano. A área planejada para o milho neste ano é maior do que os preços atuais indicariam. Os futuros da soja têm sido negociados em 2024 a um preço médio que é 2,7 vezes o preço do milho, um nível que normalmente indicaria que a soja é mais lucrativa que o grão. Também, temperaturas de primavera mais quentes do que o normal, que permitem um início de plantio mais cedo, também estão impedindo que aproximadamente 404 mil hectares de milho sejam substituídos por soja este ano. Mas a soja ainda parece estar pronta para se tornar a principal safra dos Estados Unidos no longo prazo. Mais uma vez, gostaria de reiterar a minha preocupação sobre os nossos futuros contatos com outras civilizações através do milho. O UBS Group cortou seu pool dedicado para o pagamento de bônus de 2023 em 14% após um ano mais difícil para os dealmakers e traders no mercado de capitais, ao mesmo tempo em que elevou o CEO Sergio Ermotti ao posto de chefe de banco mais bem pago da Europa. O Ermotti, que tem 63 anos, recebeu 14,4 milhões de francos suíços ou 15,9 milhões de dólares em remuneração por seus 9 primeiros meses no cargo, incluindo 12,3 milhões de francos suíços ou 13,6 milhões de dólares em variáveis, segundo o UBS em seu relatório anual na última quinta-feira. O UBS recrutou o Ermotti de volta como CEO em abril do ano passado, com a missão de conduzir e supervisionar o resgate com mediação do governo da Suíça, do Credit Suisse e a integração do ex-rival, que vai levar alguns anos. O executivo, nascido em Lugano, na região da Suíça, sob influência italiana, retornou assim ao banco que já havia comandado como CEO global entre 2011 e 2020, depois de uma carreira em grandes instituições, do Citi e do Merrill Lynch ao italiano Unicredit. Estava, naquele momento, como presidente do conselho da Swiss Re, uma das maiores resseguradoras do mundo. O UBS registrou prejuízo no segundo semestre do ano passado e alertou que 2024 será mais difícil, à medida que mais tarefas de integração complexas forem realizadas. O lucro anual do UBS chegou a um recorde de 27,8 bilhões de dólares, impulsionando quase exclusivamente pelos efeitos extraordinários da aquisição do Credit Suisse. O chamado efeito goodwill negativo, relacionado ao preço de compra do Credit Suisse abaixo do valor de seus ativos, foi reduzido em 1,2 bilhão de dólares em relação a uma estimativa anterior. O goodwill negativo é o famoso deságio, é quando o investimento que é feito por um bem ou um ativo, qualquer que seja o que a pessoa está comprando, é menor do que o que aquela coisa realmente vale, né? No caso, o Credit Suisse, quando foi vendido aí ao UBS, que foi feito de uma maneira meio, não forçosa, mas emergencial, foi inclusive, como o próprio texto aqui disse, foi assessorado pelo governo da Suíça, para que se o Credit Suisse quebrar, vai dar um efeito cascata poderoso aí no planeta Terra. Então, quando essa venda foi feita, ela foi feita muito abaixo do valor de carteira do Credit Suisse, do que ele realmente representa no mercado. Então, isso aí é o goodwill negativo, também chamado de deságio. Esse senhor aí, o Sergio Ermotti, ele tinha o direito a cerca de 2,4 milhões de ações do UBS no final de 2023. Essas ações, das quais cerca de metade não havia sido formalmente concedida, valeriam cerca de 69 milhões de francos ou 75 milhões de dólares até o fechamento de quarta-feira. Tenho certeza que este senhor poderia bancar em algum lugar do planeta Terra uma plantação de milho única e exclusivamente para deixar como canvas em branco para os nossos amigos extraterrestres, quando eles quiserem entrar em contato com a gente. O salário deste senhor aí no ano passado poderia ter comprado 1.400 bolsas da Chanel do modelo mais caro que a marca tem. Eu precisei usar a calculadora para fazer este cálculo. Uma bolsa clássica de tamanho médio da Chanel quebrou a barreira dos 10 mil euros, ou cerca de 55 mil reais pela primeira vez em Paris. Em um sinal de que algumas marcas de luxo estão dispostas a continuar elevando os preços, apesar de incerteza sobre a sustentabilidade da demanda, a Chanel
aumentou o preço de sua bolsa mais conhecida, essa Classic 1112, para 10.300 euros ou 56 mil reais na capital francesa. Isso representa um aumento de cerca de 6,2% em relação ao cobrado no início deste ano. A marca de moda por trás da fragrância Number 5 normalmente revisa os preços dos produtos 2 vezes por ano, em setembro e março. O custo dos bens de luxo em Paris é amplamente examinado, dado que a capital atrai turistas abastados que fazem compras entre visitas a museus e restaurantes e desfrutam de reembolsos de IVA para amenizar em parte os valores desembolsados. Marcas de luxo exclusivas são conhecidas por desfrutar de uma forte capacidade de fixação de preços, o que significa que podem ampliar aumentos sem necessariamente perder clientes. Mas, no último ano, houve mais sinais de que os chamados clientes aspiracionais, que compram produtos de entrada de marcas de luxo, diminuíram seus gastos, o que afetou algumas das principais casas. A Chanel, por sua vez, tende a atender aos clientes mais abastados, em pé de igualdade com a Hermès e a relojaria, um negócio que faz relógio Rolex, cujo poder de compra é mais resiliente, apesar de qualquer desaceleração geral na demanda. E chegamos, sim, ao final do podcast. Você que é um ouvinte assíduo aí, que fica esperando pelos 18 minutos de segunda-feira, você foi enganado hoje. Você foi enganado, não teremos 18 minutos, teremos menos que 18 minutos. Vamos que temos pressa, vamos começar aí a segunda-feira de jeito. E você pode deixar a sua opinião, ou o seu comentário, ou a sua pergunta lá na caixinha de comentários do Spotify. Você pode fazer como, por exemplo, o Pedros14F, que pede para eu falar sobre grupos empresariais, o que são, como funcionam, etc. E ele dá um exemplo sobre o grupo Super Nosso, que fica lá em Minas Gerais. Pedro, vamos trazer algumas reflexões aí sobre isso. Existem muitos grupos, é um assunto muito abrangente. Vou ver o que consigo fazer aí sobre essa sua consulta, mas fiquei interessada. E tenho hiperfoco, então só faço o que me interessa. Brincadeira, que brincadeira. Nossa, por exemplo, trouxe o Alan aqui na quinta-feira. O Alan, meu parceiro de TikToks, que já havia sido mencionado aqui algumas vezes e de vez em quando aparece, de vez em quando não, sempre está lá nos nossos vídeos nas redes sociais, e ele me ajudou a apresentar o podcast na quinta-feira passada. Vá lá escutar, o pessoal gostou aí da participação do Alan, disse que nós poderíamos continuar fazendo isso, não sei, vou pensar. Já aguento o Alan bastante na minha vida. Tô brincando. Tem quem sabe ele volte aí, assim como Isabela também, minha outra colega aqui, de vez em quando aparece. E é isso aí, pessoal. É isso aí, é o que temos pra hoje. Desejo aí a todos uma ótima semana. Acabaram os feriados do ano, hein? Queria te deixar esse lembrete. Aparentemente, acabaram. Mas alegria. Alegria, vambora. Até amanhã.